Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje o nosso papo reto e direto é com a dermatologista Elaine Tolgói. Está no ar mais uma edição do Pode Olhar. Aqui a gente recebe quem é destaque no cenário político, jurídico, empresarial e cultural de Mato Grosso. Ela é referência em dermatologia, estética e medicina regenerativa em Mato Grosso. Pioneira em técnicas como o lipocub, exocub e transplante de sobrancelha com técnica asiática. À frente da Clínica Luvité, em Cuiabá, ela defende uma beleza com identidade, longe dos exageros e perto da ciência. Recebemos a dermatologista Elaine Tolgói Kunze para falar sobre a obsessão pela juventude, os limites do autocuidado, os avanços da estética e os riscos por trás da busca incessante por um rosto sem idade. É possível envelhecer com dignidade na era do Instagram? Onde está a fronteira entre autocuidado e vaidade extrema? Prepare-se para uma conversa profunda, provocativa e, claro, com muitas revelações sobre o futuro da sua pele. E para este episódio, para essa conversa, eu conto com a ajuda da minha amiga Bruna Barbosa, jornalista que escreve para o Olhar Conceito. Bruna, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e estar aqui novamente. Obrigada, aí. Primeira vez aqui, muito Exatamente, legal. nesse novo estúdio, né, Bruna? Gostou? Gostei, bonito. Doutora, muito obrigado também por ter aceitado o convite do Pode Olhar. A senhora que é uma parceira do Olhar Direto já há muitos anos, a gente sempre está conversando, né, matérias aí sobre o cuidado com a estética, o cuidado com a pele, também o cuidado com esses procedimentos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso neste episódio. Muito obrigado, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, agradeço pela parceria com vocês e estou aqui para colaborar e passar as informações para Cuiabá, para tudo que vocês precisarem saber sobre as informações. Ótimo. E lembrando, além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E aí, com o episódio no ar, você pode compartilhar e também deixar a sua opinião nos comentários. E se você quer ser um seguidor fiel da gente, do nosso podcast nas redes sociais e saber como são feitas as nossas gravações, segue a gente em qualquer uma delas, no Instagram, no Twitter, é só pesquisar @olhardiretoOficial. Doutora Elaine, a gente estava falando aqui nos bastidores, a senhora voltou para Cuiabá há cerca de 15 anos, né? Já trabalhando nessa área da dermatologia, da estética, mas o que motivou a senhora a escolher por essa área, por essa especialização? Durante a faculdade, eu já havia escolhido, né? Foi o período que eu decidi a minha especialização. Tinha uma professora que eu gostava muito e admirava muito ela. E eu sempre busquei uma área onde eu levasse autoestima, onde eu levasse alegria, né, não gostaria de trabalhar em algo que eu não levaria uma alegria ou mexer com patologias e tal. Eu acho que me identificava. Uhum. E desde a faculdade eu já seguia um estágio com essa professora e fluiu. A sua especialização foi no Rio de Rio de Janeiro, né? Janeiro. Como que foi a escolha e a volta para Cuiabá e também começar a trabalhar aqui, né? Já era um mercado estabelecido ou foi algo que a senhora teve que ir trabalhando e aprendendo também como que era o mercado em Cuiabá e Mato Grosso? Bom, no Rio de Janeiro, eu fiz a especialização no Rio de Janeiro. E fiquei lá aproximadamente 6 anos, depois voltei para Cuiabá. E foi algo que Cuiabá é uma cidade muito acolhedora. Então eu tive muitos amigos que abriram portas, "Elaine, vem consultar aqui com a gente". Comecei com 3 cirurgiões plásticos, que era o Hospital Carol Wojtyla, o nome do local que eles trabalhavam. Uhum. E montei minha clínica lá dentro do hospital deles, ali numa salinha,
E iniciamos, e foi uma grande ajuda, porque eles encaminhavam muitos pacientes, né, eles faziam parte da cirurgia plástica ou da parte do tratamento estético. Cuiabá foi uma cidade acolhedora. Eu acho que para quem naquela época estava vindo para trabalhar, não tinha tantos dermatologistas, né, hoje já tem uma quantidade considerável. E foi numa época muito boa, acolhedora para quem estava chegando, né, voltando pra Para terra casa, né? natal, né, para casa. Doutora, e normalmente, quais são as principais queixas ou desejos, né, de quem procura a sua clínica? Normalmente, assim, o que que eles buscam e as principais reclamações em relação à pele, ao próprio corpo, ao rosto? As principais reclamações, sempre elas reclamam, "Tá caindo tudo, tá derretendo tudo", essa é a reclamação clássica delas. Mas isso quer dizer a flacidez, Uhum, certo? Então, as mulheres, elas têm uma certa dificuldade de lidar, a partir de uma certa idade, com a flacidez da pele, porque não é algo que vem vindo e você vai percebendo e você já vai buscar prevenção. Muitas vezes a prevenção, ela é despertada porque o médico dermatologista avisa, uhum, fala: "Olha, você já está com 30, 35 anos, já vamos começar a tratar da flacidez". Mas quando elas te procuram, elas notaram essa flacidez, ela vem de repente. É a hora que elas começam: "Olha, minha pele está muito flácida, está derretendo". Então, é mais relacionado a essa flacidez e a gente tem como prevenir. uhum, A gente tem como fazer uma prevenção para ter um envelhecimento mais natural, mais digno, uma pele boa na idade proporcional, né, aparentemente aí proporcional à idade que você tem, porém você chegar numa idade e as pessoas falarem: "Nossa, você está muito bem para sua idade, você está muito bonita", né, e não precisa a gente esconder a idade ou uhum, voltar 20 anos para trás, não é isso. entendi. E normalmente são mais mulheres que procuram. Mais mulheres. As mulheres levam os maridos. Eu Aí, não vou ficar aqui olha, bonitona com o marido, né, é. derretendo. Aí ele começa a ver que a mulher tá se cuidando, tá ficando bonita, e vai vendo aquele autoestima, porque você vê o estima de uma pessoa que ela tá bem, você também fala: "Poxa, quero ir também". Uhum. Principalmente o marido, né, ou a esposa quando vê o marido. E aí um segue o outro, a parceria até nisso, né. Doutora, e assim, na sua rotina, né, ali na clínica, você tem notado que a busca pela juventude eterna, eh, essa busca mesmo, tem se tornado uma nova forma de adoecimento moderno? Sim, tem pacientes que buscam essa juventude eterna. A juventude eterna, ela vem a partir do momento que a pessoa, ela sofre muito, tem uma preocupação exagerada com qualquer sinal de envelhecimento. E aí ela busca de forma desesperada o rejuvenescimento. E aí ela acaba querendo a perfeição, às vezes numa idade que ter algumas rugas vai ter alguns sinais da vida, né, vão ter. E elas querem a perfeição. E essa perfeição muitas vezes acaba caindo no exagero, acaba caindo numa cirurgia que muitas vezes tira a fisionomia característica, né, divina, que recebeu de Deus aquela formato de rosto, muda o formato, muda Uhum. o olhar, muda tudo, acaba sendo uma outra pessoa. Então, mas existe sim, existe. Mas há um limite, então, entre o autocuidado e o vício por procedimentos estéticos também? Isso se torna um vício também, esses procedimentos, na visão Existe, da senhora? existe, existe. Porque o vício, você muitas vezes, a pessoa quando ela quer ter um autocuidado, mantendo a sua fisionomia, mantendo a sua naturalidade, existe certos tratamentos, que você pode estar fazendo ali anual, fazendo a prevenção. E o vício é quando a pessoa tem o exagero de alguns tratamentos que vão alterar a sua fisionomia. E o médico, ele pode dar uma despertada ou avisar essa paciente, né, cuidar dessa paciente, porque muitas vezes a paciente ela não está bem psicologicamente, Uhum. certo? E você já se recusou, assim, a atender uma paciente que tinha ali, eh,
estava com uma proposta que você via que não era, que não ia ficar natural, que ia fugir do que você prega tanto, né? Como que faz nesses casos? Você já recusou atender alguma paciente que chegou com essa questão de vício mesmo em procedimento? Já, já. Algumas vezes, já recusei sim. Até porque o perfil do meu paciente é um perfil das pessoas que buscam a naturalidade. Às vezes, aparece uma paciente que já fez tratamentos exagerados e também quer colocar mais, e aí ela vai vindo de médico em médico. E a maioria dos médicos, os conscientes, eles falam: não, chega, não vamos fazer mais não, pode ter até risco à saúde, Uhum. esse exagero de produtos, né, o exagero de tratamento. Mas já recusei E você tem bastante. recebido pacientes que estão pedindo para tirar, que a gente tem visto, É né? verdade. Essa retirada do preenchimento. Alguns casos até de famosos, né, Aham, Bruna, que que tiraram. fazem a famosa harmonização facial e que perde essa naturalidade, fica Sim, muito exagerado e que faz essa volta, né, de é. retirada. Como isso também é feito e como que é feito? Sim, já peguei sim, já atendi pacientes que gostariam de retirar. A maioria não fazem com médicos, tá? Então, quando você tem um procedimento que foi realizado por outro profissional, para você corrigir, você precisa ter um termo assinado desse paciente que quem fez foi outro profissional. E aí você tira o excesso desse produto, que você tira com uma enzima, né? Geralmente esses tratamentos são os ácidos hialurônicos. Uhum. E aí você tira com uma enzima para poder diminuir o efeito, para absorver, é como se fosse dissolver, né? Uhum. Dissolve aquele produto. Mas aparece sim. É raro, mas aparece. Doutora, e hoje na avaliação da senhora, quem dita esses padrões estéticos? É a medicina? É a moda? São as redes sociais? São os algoritmos? Na visão da senhora, o que tem ditado esses padrões e até feito com que pessoas se arrependessem, como a questão da harmonização, a questão do exagero também de procedimentos? É a moda, a mídia e também as pessoas de estarem insatisfeitas com elas, né? Eu vejo que é algo mental mesmo das pessoas de quererem seguir esse modismo, sem nem procurar ela ter amor próprio, né? Então tem muitas assim, que às vezes no primeiro não se enxerga, ela enxerga o outro que está na moda, ela quer ser incluída, então ela acaba fazendo algo semelhante Uhum. E a a gente outra tem hoje a pessoa. questão dos filtros, né, do Instagram. Muitas pessoas deixaram de É, se verdade. enxergar, né, como elas são de fato. É, E tem, idealizar um Uhum. padrão, né? Uma pele, alguma coisa, né? exatamente. Muitas chegam. Eu quero essa boca. Aí Do pega a filtro do boca da Instagram. Angelina Jolie. Uhum. Mas a boca daquela paciente, ela não tem um perfil, não tem um desenho semelhante da Angelina Jolie. Eu posso colocar muitos preenchimentos que não vai ficar igual. E a gente acaba explicando, porque tem rosto que necessita de uma presença de um lábio, e tem rosto que muitas vezes a gente tem que diminuir e não precisa aquela presença de um lábio muito cheio, porque às vezes ela tem um rosto pequeno, ela tem um nariz fino, você vai colocar um bocão, né? Então tem tudo isso. E eu sempre priorizo o contorno, manter a naturalidade do lábio, ter presença de lábio, mas sem exageros. Doutora, a senhora falou sobre autoestima, né? Que às vezes, muitas vezes, esses procedimentos ajudam nessa questão de autoestima, da pessoa se ver melhor e se sentir melhor. Mas na avaliação da senhora, esses procedimentos, eles acabam substituindo tratamentos, acabam substituindo, por exemplo, um tratamento psicológico, um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, ou é algo que pode ser feito e que deve ser feito também em conjunto em alguns casos? Em alguns casos tem que ser feito em conjunto. Existe aquela pessoa que ela faz um tratamento estético e naquele momento ela fica feliz. Mas tem que fazer um acompanhamento psicológico junto, mas são poucas que aceitam, né? Às vezes ela já vem com histórico, muitas vezes já vem com histórico que toma remédio, ou que às vezes precisa ir para o psiquiatra, né? Faz alguns tratamentos. Você vê que ela já faz o acompanhamento. E quando você bloqueia, você sugere tratamentos que não vão resultar nesses exageros,
elas às vezes vão embora, elas não querem, né? Então, a gente acaba que não mantém um vínculo. Alguns você até consegue conversar, outros elas vão buscando, não mantém um vínculo, elas vão indo até alguém fazer. E hoje está tudo muito rápido também, né? As pessoas querem resolver essas questões com mais rapidez. Talvez aí já vai para um preenchimento, né? Que já vai resolver ali. É, é. Não que a gente não pode usar, não deve Uhum. usar, mas tem uma quantidade, a necessidade, o local, a estratégia de tratamento, planejamento, né? Não é simplesmente chegar, ó, bochecha, essa região do zigomático, mandibular, queixo, bocão, todo mundo, e nariz. Então, estava assim, todo mundo com o mesmo rosto, né? O Então, mesmo você tem formato. notado que as pessoas estão ficando basicamente com o mesmo rosto, assim? Sim, sim. Foi uma época, até agora deu uma diminuída, eu achei. Mas teve uma época que estava todo mundo, aquele rostão quadradão, bem desenhado, presença, né? Todos os contornos bem evidenciados. E como que é o controle também e o cuidado que os pacientes devem ter com o profissional? A gente já falou até mesmo antes da gente começar a gravação sobre esse crescimento do número de profissionais em Cuiabá nos últimos anos, né? E a gente sabe que é um mercado que tem crescido, então tem gerado lucro. Então, muitos profissionais, médicos e outros também ligados à saúde buscam essas questões da estética. O que a gente pode ter de cuidado em relação ao profissional, saber que o profissional é qualificado e vai fazer esse trabalho, né? Tipo, olhar para o seu rosto, para o seu corpo e saber o que é realmente necessário e quais são as áreas, o que é preciso fazer para você se sentir melhor e dentro do esperado, sem os exageros. É difícil também a gente, às vezes, acabar caindo na mão desses profissionais que não são profissionais? Ah, é fácil cair, né? Porque hoje, gente, o Instagram, as pessoas não estão buscando mais o currículo do profissional. As pessoas estão buscando a quantidade de seguidores. E muitas vezes isso é comprado, Uhum. muitas vezes a pessoa consegue lá seguidores, às vezes por dicas, não que ele tenha um currículo bem formado. Hoje eu vejo as pessoas chegarem, olha só, ele tem tantos mil seguidores, eu vou nesse médico. Uhum. E realmente é importante a gente buscar um dermatologista, uma pessoa que tem o título de especialista. Por quê? Porque os congressos que trazem os melhores tratamentos, os tratamentos que muitas vezes a gente tem bem menos complicações, os tratamentos mais seguros, que têm resultados comprovados, estão ali nos congressos, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que são os congressos que são abertos para os dermatologistas, as pessoas que têm a prova de título, que têm título de especialista. Então, é algo que você já seleciona ali, né? Tanto que alguns congressos a gente pode. Eu vou em alguns congressos da sociedade, da SBD, congressos também que não são, e vejo muita diferença de estudos científicos, de comprovação. Alguns congressos eles vão colocar um monte de patrocinadores lá, dos tratamentos dos patrocinadores. Uhum. Já alguns congressos eles vão colocar os cursos dos estudos comprovados. E é essa a diferença, né? Então, quando você vai buscar um profissional, você tem que sim olhar o currículo dele. Não só a questão do Não número de só seguidores, que a gente questão de sabe que não quer seguidores, dizer nada, né? aí cai, com certeza. Eu tô vendo muito hoje, gente, por exemplo, a pessoa tá postando tratamentos e resultados que ela pega do Instagram de outro médico. Se apropria, E se como se fosse apropria, o como se trabalho fosse o dele. trabalho dele. Às vezes coloca até rapidinho no story para não ver, ou se apropria. Já aconteceu comigo. Uhum. Tanto que hoje, às vezes, alguns anos e depois, eu coloco uma logo. Uma marca Mas d'água mesmo ali. assim, numa marca d'água, não protege 100%, né? É. Mas O pessoal dá um jeito dá de um burlar essa jeito. questão de direitos autorais, Falam digamos que assim, né? foram palestrantes, sabe? Não, é algo que realmente quem não é ali da área médica, que é o paciente, ele acredita. Acaba aproveitando também de uma certa fragilidade e falta de conhecimento também dos pacientes, né? Que a gente às vezes Sim, não sabe exatamente
se é um procedimento que deve ser feito ou se isso vai te fazer mal e a gente acaba confiando, né, no profissional. E tanto que aconteceu, né, muito o peeling de fenol, que foi feito dentro de uma clínica de estética ali, sem nenhuma observação de um outro médico, né, aquilo tinha que ser feito com monitorização dentro de um hospital, então tem muitos casos. Preciso ter um alerta. É, Doutor, hoje a gente vê muito o discurso do envelhecer com dignidade, né? sim. O que na visão da senhora significa isso, de envelhecer com dignidade? E é um discurso realmente sincero ou também acabou virando mais marketing ali de redes sociais? É um discurso sincero, na minha opinião. Que envelhecer com dignidade, hoje eu tenho o conceito de que não é envelhecer sem você se cuidar, né? O envelhecer com dignidade é a pessoa que tem amor próprio e ela vai cuidar. Hoje eu vejo que, claro, o modismo de você ficar ali com as rugas marcadas, ou você falar, não, todas as rugas foram marcas da minha Da vida. vida. Isso Isso não, isso já caiu por água abaixo. O que eu penso em envelhecer com dignidade é você ter amor próprio, você cuidar da qualidade, você cuidar do que é possível fazer, desde que não te prejudique. Então, por exemplo, tem aquelas atrizes, Fernanda Fernanda Lima. Lima. Isso, do Rodrigo Fernanda Hilbert. Lima, ela vive esse conceito, mas ela faz os lasers, né? Ela faz tratamentos para manter a qualidade. Então, desculpa, manter a qualidade é você envelhecer com dignidade. Uhum. Esse é o meu Pode não, conceito. pode não haver procedimentos estéticos e cirurgias estéticas, mas sempre tem possibilidade de você manter uma pele saudável, uma pele bonita com algumas intervenções básicas, Sim, né, doutora? sim, tem. E tem uma gama de pacientes comigo que desde quando eu cheguei, hoje cuidam, né? E tem uma qualidade de pele ótima, nunca fizeram uma cirurgia, estão bonitas e vivem, eu falo que isso é um envelhecimento com dignidade. Doutor, e a gente sabe que esses procedimentos, eles variam de preço, assim, eles podem ser mais caros, mais baratos. Mas, assim, para isso ser democrático, como que uma pessoa, esse dá um privilégio de alguém que tenha muito recurso financeiro para conseguir, tipo, pagar um laser, fazer um procedimento mais caro para ter uma qualidade boa da pele, ou tem como uma pessoa, assim, normal, né, digamos, Um poder, assalariado, né? um CLT, poder também ter esse tipo de cuidado e envelhecer bem também. Tem, porque a gente não precisa realizar o tratamento, o, o que tem maior investimento. A gente também tem tratamentos que o investimento é menor e essa pessoa pode optar. Laine, eu vou fazer, por exemplo, né? Eu vou fazer 3 sessões de bioestimuladores. Elaine, eu não posso. Vamos organizar uma sessão de bioestimulador e daqui 6 meses a gente organiza um outro. Também pode. Então, o importante é você sempre dar o start, dar o início para isso. Tem pacientes que muitas vezes precisam realizar um tratamento do investimento menor, então a gente já faz esse planejamento para ele. Hoje as clínicas parcelam lá em 10 vezes, né? Então, você pode realizar um laser anual, você pode estar realizando alguns peelings, alguns outros aparelhos que o investimento é menor. Então, não é algo que é só para pessoas que têm uma condição financeira mais elevada, né? Então, tem sim para todo mundo. Uhum. São padrões de tratamentos. Preparar E, um e eu, cartão de crédito, então, para parcelar. eu falo para as pessoas, gente, vocês têm que saber o seguinte, eu falo para as mulheres, não fica gastando com bolsa, não fica gastando com tanta coisa assim. Bolsa, quem vai olhar? Você vai chegar, já vai guardar, ninguém vai ficar olhando, a pessoa fica olhando para você, né? Então, invista em você. Não fica investindo em coisas materiais, que você vai chegar, vai guardar e vai usar uma ou outra vez. Invista em você. E tem alguma idade certa, assim, pra gente começar a se cuidar? Ali O entre 30, tratamento. esses tratamentos.
Olha, geralmente as mulheres começam entre 30 e 35 anos, já iniciam esse tratamento de cuidar da qualidade da pele Uhum. e conseguem chegar a 40, 45 já com uma qualidade de pele muito boa. E os homens, tem essa diferença também de tratamento para homens e mulheres? É mais fácil para o homem tratar da pele ou para a mulher? Tem isso também? Os homens, eles têm, olha, os homens eles têm muito mais colágeno que nós, né? Sempre é Opa. mais fácil, né, É. pra eles. Eles procuram mais tarde. Muitas vezes eles chegam lá com 40, 45, nunca fizeram tratamento nenhum e também já nem tem muita marca de ruga. Nunca usou um protetor solar. Aí existe aqueles que não usam protetor, mas têm uma vida de escritório, como existe aqueles que não usam protetor e têm uma vida no campo, que é Uhum. um agrônomo, um fazendeiro. Acaba que esse chega já com a pele bem. Aí a gente tem que fazer um protocolo, realizar um protocolo que vai desde cuidar da qualidade, desde a vermelhidão, e às vezes até câncer de pele. Uhum. Então, existe os que chegam lá que foram cuidados pela vida que eles têm, de uma vida de escritório, uma vida que não pega muito sol. E esses realmente, se você pegar uma mulher para comparar a mesma qualidade de vida, esse homem ele precisa de bem menos tratamentos que a mulher. Por ser um homem que tem, o homem ele tem mais colágeno, a pele mais firme e tal, né? Mas hoje eles estão procurando muitos tratamentos. Hoje o bioestimulador, todos que vão no meu consultório já iniciam o tratamento com bioestímulo. Ótimo. Vamos falar sobre alguns procedimentos também, doutora, que a senhora se especializou. Um deles é o Lipocub, né? Isso. Explica um pouco pra gente como que é esse procedimento e por que a senhora considera isso o futuro da dermatologia regenerativa. Por quê? Nós somos a Clínica Louvité, nós somos os primeiros aqui no estado de Mato Grosso a ter esse tratamento. Eu já estava buscando há um tempo atrás, no exterior, e quando a gente foi a Paris e lá a gente conseguiu pegar esse curso, né, aprender, estudar sobre o tratamento e vi realmente que é um tratamento muito benéfico. Da nossa gordura, é um tratamento que usa a gordura do próprio paciente. Da nossa gordura, nós conseguimos extrair células tronco. E essas células tronco são 50 vezes mais potentes que as células tronco da medula óssea. Quando a gente extrai essa gordurinha, que é pouquinho, Uhum. né? Bem Não chega a ser pouquinho. para retirar, é tipo uma lipo ou não? É Não uma chega. canulazinha, como se fosse uma lipo. Uma canulazinha que você tira assim de uma região pequena, tá? Só você suga ali a gordurinha de uma região pequena. Uhum. São seringuinhas que você tira. E aí essa gordura você processa, você separa ela, existe um filtro, um filtro quadrado de plástico que você vai passando e você vai conseguindo extrair, fazendo em micro e nanofat, que são nanopartículas de gordura, e você também consegue separar dessa gordura uma parte dela que são as células tronco. Então, desse tratamento, você pode devolver a sustentação e a gordura no rosto da pessoa que é aquela, ela já perdeu a gordura, né? Então, a gente vai perdendo no envelhecimento, você perde a gordura na região dos olhos, você perde a gordura nessa região posterior do rosto, você perde a gordura geralmente aqui no sulco nasogeniano, então acaba não tendo sustentação na parte posterior do rosto e vindo para frente, o derretimento, né, que as pacientes geralmente Chegam nomeiam. reclamando. E essas células, essa gordura você pode fazer toda essa sustentação, devolver em olheira, nas olheiras, devolver no sulco, fazer um efeito lifting, devolvendo a sustentação posterior do rosto, definindo um pouco da mandíbula. E você também pode injetar nanopartículas de gordura, que ajuda no bioestímulo, e também separar as células-tronco e injetar as células-tronco. Por quê? As células-tronco vão levar mensagens para a produção de células novas com mais qualidade. A gente está sempre produzindo células novas, né? Nós temos aqui as células velhas superficiais, que acabam na camada córnea, que acaba sendo excluídas, vão sendo ali eliminadas, e as células novas vai surgindo. Uhum. E essas células novas, muitas vezes, elas carregam as mensagens das células velhas que já foram. Então, tá aquela mensagem de células envelhecidas, mas são uma célula nova.
Já quando você tem uma célula tronco ali, ela vai levar uma mensagem para a produção de uma célula de maior qualidade para sua pele. Uhum. Então, é um tratamento que vem desde a formação da nova célula. Por que que é interessante a gordura? Porque a gordura se adapta super bem, ela não é igual um ácido hialurônico que ela puxa a água e acaba inchando. O ácido hialurônico, muitas vezes, em períodos, por exemplo, no Covid, né, ou a pessoa que tem uma virose, os anticorpos vão contra ali o ácido hialurônico e acaba inchando, tendo aqueles efeitos, né, de inchaço, rejeição, e a gordura já não tem isso. E é o tratamento do futuro, a medicina regenerativa. Acredito eu que o ácido hialurônico vai ser usado bem pouco futuramente. E essa gordura que é retirada só pode ser do próprio paciente Do utilizar. próprio paciente. Não pode doar uma gordurinha Não. pra... Já vamos aproveitar, Já né? estava vai fazer interessado. lipo. Vamos lá, já me dá Eu tenho algumas pouquinho de gordurinhas gordura. aqui, doutora. Quem sabe doar, né? Isso é o Lipocub. O Isso. Exocub também é uma sequência desse tratamento O ou é Exocub já é diferente? diferente. O Exocub, ele provém da célula sanguínea, já não é nada, tem relação com Com gordura. gordura. Da célula sanguínea, você tira do sangue ali a parte dos exossomos. Já tem um tratamento que é com exossomos autólogos, mas os exossomos autólogos, eles provêm de plantas. E agora, com o Exocub, você consegue tirar os exossomos do próprio sangue do paciente. Entendi. Que são os exossomos para tratamento, né? Os exossomos autólogos. Esses são os autólogos, desculpa. O que a gente está usando são exossomos. Uhum. Os autólogos é o que tira do sangue, tá? Da paciente. E aí você injeta no rosto. Exossomos também são mensageiros de células novas, de regeneração, cicatrização. Então, você pode aplicar tanto no rosto quanto no cabelo. Aí já são aplicaçõezinhas na pele, né? Uhum. Para melhorar a textura, para levar essa mensagem também para a produção de células novas. Não vai ter aquele efeito de preenchimento, aquele efeito igual do Lipocub. Mas o Exocub, você trabalha a qualidade de pele. Ele não tem o efeito do preenchimento ainda, né? Então, estão estudando. E você pode usar o exossomos autólogos também para estímulo de folículos. Aqueles folículos que estão atrofiados, a gente já consegue estimular o crescimento, o fortalecimento capilar. E são tratamentos que um é complementar ou se faz um ou se faz outro? Hoje, atualmente, faz um depois, ou a gente pode fazer o outro. Depende muito da qualidade de pele da pessoa. Uhum. Aquela pessoa que precisa, que já tem uma pele mais madura, que já perdeu muita sustentação, a gente direciona para o Lipocub. Aquela que já não perdeu, que tem só que a qualidade, rejuvenescimento, a gente encaminha para o Exocub. Doutora, e esses tratamentos, né, que usam material do próprio paciente, quais são os riscos que eles reduzem? E por que eles são melhores do que esses preenchimentos sintéticos, esses produtos sintéticos? São riscos, são pouquíssimos, porque você não tem o risco de rejeição, né? Não é um material sintético. Você sabe que o tratamento você não vai ter futuras complicações, que hoje até você um ácido hialurônico que você coloca, o fio ou você pode ter complicação. Uhum. O ácido hialurônico ele pode mostrar uma rejeição depois de muitos anos. Antes relatavam que o ácido hialurônico era reabsorvido em 1 ano. Hoje não é, você já sabe que existem pessoas que não reabsorvem em 1 ano e que chega até 4, 5 anos, tem um resquício ali de ácido hialurônico. E quando ela fica doente, aquilo incha, né? Apresenta edema, porque vai anticorpos ali contra o ácido hialurônico, que já chamam de ERTIP. E o cuidado que a gente tem que ter, né? O cuidado durante a realização do procedimento, mas usando as coisas tudo estéreo, tudo organizado, né? Ambiente correto. Mas complicações hoje são quase zero, a gente não tem E na relatos. clínica a senhora trabalha com esses dois métodos ou só com o Lipocub e o Exocub? Que às vezes o paciente pode escolher, não, eu não quero essa questão da gordura, do sangue, eu quero esse O ácido sintético hialurônico, mesmo. sim, trabalhamos.
Porém, existe marcas e tipos de ácido hialurônico, então a gente tem que saber escolher qual o tipo correto Uhum. e colocar uma quantidade que seja suficiente para essa paciente. Hoje, meu protocolo é, primeiro, tratar o bioestímulo, tratar com vários bioestimuladores que nós temos no mercado, Radiesse, Sculptra, Eleva, Diamond, né? São bioestimuladores ótimos que a gente faz o uso nessas pacientes e depois acaba diminuindo a quantidade de ácido hialurônico. Não que o ácido hialurônico seja o vilão, Uhum. mas eu falo que existe quantidades locais e estratégias de tratamento. A gente vai colocar uma quantidade mínima, olheira, tem que tomar muito cuidado, tem que colocar uma quantidade mínima. Então, são técnicas, né? Não é simplesmente chegar e já preencher e injetar. Uhum. São técnicas. Sobre o facelift, a gente tem visto que tá muito em alta, assim, né? Como tudo que aparece na internet, esse é um dos assuntos do momento, assim, nessa questão de cirurgia plástica, procedimento estético. Eu queria que a senhora contasse pra gente por que ele não é um milagre, que muitas pessoas acham que, tipo, eu vou chegar lá aos 60 anos, vou fazer um facelift e vai ficar tudo certo. Várias pacientes têm esse pensamento. Não vou gastar com todos esses tratamentos estéticos dermatológicos, sendo que se eu esperar mais um tempo, eu consigo fazer um facelift e resolveu tudo. Não é bem isso. Eu sempre dou um exemplo para paciente, é o seguinte: pensa num plástico de um saquinho de mercado. Aí você vai e você puxa ele, e você estica ele. Você vê que ele perde a qualidade, né? Você não consegue segurar mais nada. É a mesma coisa a pele. Se a pele não tem qualidade, se a pele não tem força, quando você faz um facelift e você puxa aquela pele flácida, você também está esticando ali as fibras de colágeno, está rompendo a elastina. Então, a gente tem que estar sempre cuidando da qualidade dessa pele que está sendo puxada ou que vai ser realizada no facelift. É um tratamento, eu não acho, minha opinião, eu não acho que o facelift é um tratamento desvantajoso, não. Mas tudo tem que ser um tratamento conjugado. A pessoa às vezes achar que vai resolver isso só com facelift, não vai, porque daqui a alguns anos vai ter a pitose novamente. A pele cada dia ela vai envelhecendo, a cada ano vai envelhecendo. Mesmo com o facelift, a Vai, flacidez ela vai continua, continuar. continua. Conheço pacientes minhas que já fizeram facelift, né? E depois de alguns anos precisou fazer novamente, mas antes da segunda cirurgia, foram orientadas a realizar tratamentos para a qualidade da pele, que entra lasers, bioestimuladores, entra vários tratamentos, até tratamento cosméticos para usar em casa, para realizar a segunda, né? Senão a gente vai ficar cada vez puxando, 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 sendo que essa pele todo dia está envelhecendo, envelhecendo. Então a gente tem que ter qualidade também. Doutora, uma outra questão que a senhora também foi inovadora, trouxe para Cuiabá, é essa técnica asiática para transplante de sobrancelha, né? Como que ele é feito e normalmente para quais casos, assim, quais pacientes normalmente a senhora indica e como também está a procura por esse tipo de procedimento? Eu observava muito as pacientes do consultório, a maioria estavam com maquiagem definitiva, sem fios, e às vezes metade da sobrancelha com fio, metade sem fios, e todas com maquiagem definitiva. E a maquiagem definitiva, ela com o tempo, ela vai dispersando aquela tinta, vai ficando um borrão Uhum. único. E elas me perguntavam: doutora, você não faz o transplante de sobrancelhas? E existe a técnica tradicional de transplante, que não tem como você ter um direcionamento dos fios, não tem como você ter uma angulação correta, porque a sobrancelha ela é artesanal. Ela não é simplesmente você colocar fios. Você tem que ter direcionamento, você tem que ter angulação, tem que ter um design da sobrancelha. E busquei na Ásia, fui para a Ásia, fiquei ali em alguns países asiáticos para poder aprender essa técnica, porque eu via que eles faziam essa técnica muito perfeita. E aprendi, né, estudei, fiquei lá um tempo com eles, voltei
tive que adaptar essa técnica para as sobrancelhas brasileiras, porque as sobrancelhas asiáticas, os fiozinhos mais para baixo. Semelhante até a minha, assim. Mas aí você tira, não parece tanto. Tira um pouquinho, né? Mas se você vê uma sobrancelha de um asiático sem fazer a retirada do excesso de fios, você vai ver que é para baixo. Então, usei a técnica deles e adaptei na sobrancelha brasileira o direcionamento. E é uma técnica que você já sai com a sobrancelha da forma que ela vai permanecer. As pacientes, assim, eu gostei bastante da técnica. A gente até está ministrando o curso lá em São Paulo para médicos que têm interesse, que eles começaram a vir para Cuiabá, e acabou que a gente o curso está sendo feito em São Paulo. E está sendo bem aceito, graças a Deus os pacientes estão tendo as sobrancelhas de volta. E como que é feito? Retira os fios e é implantado fio a fio? Como que é feito? Fio a fio. E é retirado de o onde? fio da paciente um pouquinho, porque as sobrancelhas são poucos fios, né? Então a gente tira bem pouquinhos fios do couro cabeludo da paciente, não faz falta, não fica nenhuma parte calva, tá? E aí esses fios são trabalhados, e aí eu implanto na técnica asiática, que é uma técnica bem trabalhosa, mas tem um resultado maravilhoso. E aí já fica pronto. A gente vê muito tratamento e transplante de cabelo no couro cabeludo, né? E é um Sim. processo difícil também, que tem que ficar alguns dias sem lavar, depois vai na própria clínica para fazer essa lavagem, e aí demora um tempo para crescer esse cabelo. Na sobrancelha é diferente da cabeça. A sobrancelha, a paciente, ela precisa cuidar, tem uns cuidados, certos cuidados, mais ou menos por uns 7 dias, que é não lavar, tá? E tomar cuidado com a exposição ao sol, evitar. E a gente pede para não fazer atividade física, aproximadamente nesses 7 dias. Ali, né? Depois, vida normal. E tem os cuidados pós-transplante que a gente tem que realizar também. Doutora, a gente também nos últimos tempos tem visto o crescimento de tratamentos de emagrecimento utilizando aquelas canetas, né, como o Ozempic, o Mounjaro, e isso traz, e esse emagrecimento rápido, né, muita gente perde aí 10, 14 quilos em 1, 2 meses, isso também traz algum impacto para a pele das pessoas, e como que pode ser um tratamento aliado a isso, ao tratamento para emagrecimento e também de cuidado para a pele, para não ficar tão flácida? Mas dá um impacto na pele, sim, porque a pessoa emagrece, né, muito rápido, sem contar que ela também, muitas vezes, tem uma deficiência nutricional, porque comem pouco, né, é uma dieta, assim, uma dieta forçada e brusca. Então, não reflete só na pele, como também reflete no cabelo. Quando a pessoa vai fazer esse emagrecimento, tem algumas pacientes que estão buscando, sim, cuidar da pele durante esse emagrecimento. Então, a gente trabalha melhorando, dando qualidade para essa pele, né, realizando o bioestímulo, e também, muitas vezes, a pessoa que não quer fazer a Lipocub, a gente já vai devolvendo ali com ácido hialurônico alguns pontos que ela perde. Para fios de PDO também é um tratamento que a gente complementa muito essas pacientes para manter a sustentação do rosto. Porque o que acontece? A pessoa perde tanta gordura do rosto que derrete. Então, a gente acaba devolvendo essa estrutura, mas tem que realizar o tratamento. E também fazer uma ingesta de suplementos, né? A pessoa, às vezes, faz uma dieta brusca e não suplementa. Acaba tendo uma deficiência nutricional. Isso não só para quem Isso faz uso reflete dessas na canetas, pele. né? Mas também adota uma dieta muito Uma dieta restritiva, né? brusca, restritiva. Então, tem que ter um acompanhamento com uma nutricionista, né? Doutora, nesses anos de carreira, a senhora já se sentiu pressionada a aderir a algum procedimento, alguma coisa para os clientes que não acreditavam, só por pressão da moda? Às vezes os clientes chegam na clínica e falam assim, olha, eu vi tá aqui vi no Instagram esse procedimento aqui, esse tratamento, eu quero muito fazer ele funciona, e a senhora já se sentiu pressionada a também a aderir isso, levar isso para a clínica, mesmo não acreditando muito? Ou não? Como que é feito esse trabalho também, até de convencimento para os pacientes? Uma pergunta muito legal. Ninguém nunca perguntou isso para mim. Mas no começo, sim. Tudo que às vezes era modismo, estava no Instagram, as pessoas buscavam,
E a gente acabava trazendo porque as pacientes gostariam de realizar. Não era algo que, mas não vinha para, assim, um protocolo meu, não era um protocolo meu, não vinha da minha decisão. Era algo que elas falaram, não, eu quero fazer esse tratamento. Mas isso com o tempo, com a experiência, você vai aprendendo a se impor, falar, olha, realmente esse tratamento, você não quer esperar um pouco? Vamos analisar, vamos ver os resultados. E se você realizar esse outro tratamento, eu consigo te entregar a expectativa que você tem. E esse daqui você vai investir alto, porque muitas vezes o produto tem um custo elevado, e você não vai ter o resultado que você espera, né? Então, hoje a gente, com amadurecimento profissional, você vai se impondo mais. Vai sabendo lidar com essas No pressões, começo né? você quer agradar o paciente, porém tem aquele tratamento da moda, que muitas vezes colocam os resultados que não são, Uhum. não demonstram aquele resultado, e você faz, né? Mas eu deixei sempre avisado as pacientes, sempre. E assim, pra quem tá assistindo a gente, quer ter uma pele bonita, se você pudesse dar 3 dicas, assim, pra quem tem, sei lá, 30 anos e quer começar agora, o que você diria pra Pra fazer? gente aqui também. Que por acaso a gente tem 30 anos, tá querendo Eu já tô começar no agora. 35, mas deixa quieto. Primeiro de tudo, gente, é sempre o protetor solar, que já evita aí, eu falo para as minhas pacientes, gente, ajuda no envelhecimento e evitar as doenças de pele em torno de 40%, 50%, ou até futuramente lá na frente, né? Esse é o reflexo de quem tem o hábito de usar protetor solar diariamente. Para quem está com 30, 35 anos, eu oriento sempre textura de pele, né? Qualidade de pele, que seria, muitas vezes, você começar, às vezes, com um laser. Eu gosto muito de começar em pacientes jovens, que não apresenta perda exagerada de flacidez. Não apresenta, tá com o rosto ali bonito, é prevenção. Gosto muito de fazer ultraformer, gosto muito de realizar alguns lasers fracionados para melhorar a textura, poros, e aí já tem o estímulo de colágeno também. E o terceiro tratamento, que entre 30 e 35 anos a gente pode começar nessa paciente, é analisar, ver se ela está tendo aquelas rugas dinâmicas que pode deixar lá na frente algumas rugas marcadas. Aí, às vezes, a gente já faz um Botox Light, Essas né? rugas dinâmicas é de Quando expressões sorri, aqui? ó, Deixa eu... levanta o dedinho. Quando Essas daqui, levanta. né? Assim, quando sorri, Aqui, tem sim. algumas, às vezes, 2 pontinhos, só para não deixar ficar uma marca que seja aquela marca mais permanente, né? Que é aquela ruga que, sem sorrir, Já fica ela já tá marcada, ali. né? Então, essas são as 3 dicas. E, claro, o cuidado também em casa, começar o skincare. A gente tem que começar cedo o skincare. E quais produtos cosméticos assim, a gente pode começar usando em casa? Eu gosto muito para pacientes jovens, entre 30 e 35 anos, que não têm uma pele acneica, eu coloco geralmente retinol, vitamina C e associo niacinamida, tá? São os 3 produtos que gosto muito de usar em pele em jovens. Ótimo, anotado. E sempre a área dos olhos. A área dos olhos tem que começar a cuidar. E doutora, não tem idade para começar a fazer o uso do protetor solar, então? Não. Bebezinhos, assim, no começo, né? Geralmente a partir de 6 meses. Mas o interessante é você fazer uso diário. Crianças, adultos. Então, a gente não tem essa restrição. Quanto antes você começar, melhor, porque a célula, ela mantém rejuvenescida. O sol, ela vai cada vez mais danificando o DNA da célula. Aí chega um momento que esse DNA, ela tá alterada ou para formar manchas, ou para formar câncer de pele, né? Então, a gente usa o protetor para diminuir, reduzir esse risco. Doutora, para finalizar, qual que é a mensagem que a senhora deixaria para quem está assistindo e que tem medo de envelhecer? Eu deixaria uma mensagem que envelhecer é amadurecer, né? E amadurecer é algo que a gente carrega
tendo mais experiência e mais força. Só que a gente faz esses cuidados nosso, interno, né? Da pessoa que você quer ser. Então, você vai tendo uma evolução. A pele é igual, a pele ela também vai tendo a evolução dela. E essa evolução ela pode ser refletida para uma evolução vantajosa ou não. E a evolução vantajosa é quando você tem o amor próprio. Então, buscar o amor próprio de se cuidar, desde o uso de um protetor, né? Desde um tratamento, a gente vai ter uma evolução benéfica para sua pele. Então, o envelhecimento, muitas vezes a gente está tendo envelhecimento mental, esquece do cuidado, esquece do amor próprio e acaba refletindo isso também no envelhecimento psicológico, no envelhecimento da pele, porque a pessoa ela não conclui que ela tem que ter o autocuidado. Então, o envelhecer não quer dizer que você não tem que se cuidar. O envelhecer, nós vamos amadurecer, ficar mais experientes. Porém, a gente tem que manter o cuidado eternamente, né? Durante toda a vida. Ótimo. Doutora Elaine Tolgói, muito obrigado por ter aceitado o agradeço, convite. Mão tá gelada. Ter vindo aqui falar um pouco sobre a sua experiência, sobre essas questões que envolvem a estética, e também desses tratamentos novos que a senhora trouxe para Cuiabá. E a gente está sempre à disposição, Pode Olhar, Olhar Direto. Com certeza a gente terá outras oportunidades. Até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de dar a minha opinião, expressar a minha opinião e poder contribuir com Cuiabá, né, sobre o envelhecimento. E quando vocês precisarem, estamos aí. Vamos lá, né? Bruna, muito obrigado, viu, pela ajuda aqui neste episódio e até uma próxima. Obrigada, Ayrton, até. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, é o olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é só pesquisar @olhardiretoOficial. Eu fico por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.